Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são assinantes, que são inscritos no meu canal. Muito obrigado de coração por vocês se inscreverem no canal. É um canal que começou pequeno, agora está crescendo graças a vocês, graças à repercussão, principalmente dos alunos, dos profissionais do direito. E quero de coração deixar esse agradecimento. E a você que me visita pela primeira vez, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, que me ajude e também fazer um outro pedido. Um pedido para que você também assista os vídeos do meu outro canal que se chama Betel, Cantinho da Fé, onde nós estudamos temas da Bíblia, onde nós estudamos o Novo Testamento, o Velho Testamento, os principais personagens, porque não só de comida e bebida nós vivemos, mas a palavra de Deus é o nosso alento. O tema de hoje é um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre o contrabando, sobre o descaminho e sobre o princípio da insignificância, né? Então eu vou pedir para que vocês atentamente assistam e vocês consigam distinguir o que é descaminho, o que é contrabando e o que vem entendido como o princípio da insignificância, né? Primeiro, o descaminho. O descaminho ele está previsto no artigo 334 do Código Penal e ele foi subdividido no 334 e no 334-A, que é o crime de contrabando. O crime de descaminho é iludir, no todo ou em parte, o pagamento de dinheiro, de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Portanto, nós observamos que o crime de descaminho é ligado ao pagamento de imposto. Ele não é o contrabando. O descaminho é o não pagamento do imposto, né? Esse crime, né, ele pode, de acordo com a pena, ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. E a figura típica desse crime é iludir ou frustrar, que significa frustrar o pagamento do imposto ou não pagar o imposto devido. Pode ocorrer quando uma pessoa importa uma mercadoria permitida, mas ao fazê-lo engana as autoridades e com isso não paga o imposto devido. Ou quando a pessoa manda para fora do Brasil e exporta uma mercadoria permitida, mas ao fazê-lo engana as autoridades e com isso não paga ou ilude o imposto devido. Esses impostos, né, são normalmente o IPI, né, que está previsto, né, no 46, inciso 1º do Código Tributário Nacional. É necessário que haja a atuação do agente de forma fraudulenta, né? Ele tem que ter o dolo para iludir o fisco para que esse crime se configure. Isso é previsto, né, ou foi previsto em julgamento do Superior Tribunal de Justiça da 5ª Turma, no recurso especial 13.76.031 do Paraná, em que foi relatora a ministra Laurita Vaz, julgado em 4/2/2014. A fraude pressuposta pelo tipo, ademais, denota artifícios mais amplos para a frustração da atividade fiscalizadora do Estado do que o crime de sonegação fiscal, podendo se referir tanto à utilização de documentos falsificados, quanto em maior medida à utilização de rotas marginais e estradas clandestinas para sair do raio de visão das barreiras alfandegárias. Nesse sentido, né,
entendendo de forma diversa desse julgado, nós temos o professor José Paulo Baltazar Júnior, no seu livro Crimes Federais, entende que o crime de descaminho não exige a fraude. O que é protegido, né, é o interesse do Estado na arrecadação dos tributos, o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto de produtos industrializados, né? É um crime chamado de crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Além disso, o agente não precisa ser comerciante. É um crime que admite a coautoria, como, por exemplo, na situação daquele que fornece o dinheiro para que um terceiro lhe traga as mercadorias, iludindo o pagamento do imposto. É admitida a participação no caso do batedor, que vai dirigindo outro veículo na frente do automóvel que transporta as mercadorias para avisar quando há postos de fiscalização. O olheiro, a pessoa encarregada de avisar por celular quando os lojistas, quando a equipe da fiscalização está chegando na feira. Se o agente é funcionário público e facilita a prática do descaminho, ele comete o crime do artigo 318 e não do artigo 334. O sujeito passivo é a União. O crime, ele se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos. Logo, o crime de descaminho é um crime tributário formal. Logo, para que seja proposta ação penal por descaminho, não é necessária a prévia constituição do crédito tributário. Não se aplica a súmula vinculante número 24 do Supremo. É possível a tentativa nesse tipo de crime. No crime de descaminho, nós temos a aplicabilidade do princípio da insignificância, que eu falei em um dos meus vídeos. O Estado não deve se preocupar com crimes de menor importância ou delitos de bagatela, né? Então, foi fixado um valor de R$ 20.000, onde se aplica o princípio da insignificância. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ele divulgou a edição número 81 de Jurisprudências em Teses, que traz como tema os crimes contra a administração pública 2. Nessa nova edição, a Secretaria de Jurisprudência destacou a seguinte tese: define que se aplica o princípio da insignificância para o crime de descaminho quando o valor do débito tributário não ultrapassar o limite de 10.000, ressalvados os casos de habitualidade delitiva. E quando nós falamos dessa questão, né, a gente tem que também falar a respeito do contrabando, né? E quando nós falamos do contrabando, aí nós temos que fazer a distinção. No crime de descaminho, eu iludo o pagamento do imposto. Já no contrabando, eu importo ou exporto mercadoria proibida. E nesse caso, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. E ele foi deslocado para o artigo 334, traço A do Código Penal. A pena, como a pena mínima é superior a 1 ano, ele não pode ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. O que se protege com o contrabando é a moralidade administrativa, a saúde pública. O bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos no território nacional. Julgado do Superior Tribunal de Justiça, 5ª turma, agravo regimental
no agravo em recurso especial 342.598 do Paraná, julgado em 5/11/2013. Quando nós falamos do contrabando, nós falamos de duas condutas. A pessoa traz para o Brasil ou importa uma mercadoria proibida, ou quando a pessoa manda para fora do Brasil, ou seja, exporta uma mercadoria proibida. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, portanto, o crime de contrabando é um crime comum. E o sujeito passivo é o Estado. O elemento subjetivo é o dolo, né? Não se admite a forma culposa. Bom, vamos supor que o sujeito importa ou exporta droga. Nesse caso, ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes, segundo o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, não contrabando. Se eu importo ou exporto uma arma de fogo proibida, eu pratico o crime do artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, e não contrabando, né? Quando nós falamos do princípio da insignificância no contrabando, aqui a situação muda de figura. Por quê? Porque é inaplicável o princípio da insignificância no crime de contrabando, uma vez que o bem juridicamente tutelado vai além do menor valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada ou comercialização dos bens proibidos em território nacional. Figuras equiparadas, né, são chamados de contrabando por assimilação, né? A prática, por exemplo, o Decreto-Lei 39, que trata da Zona Franca de Manaus, prevê que será considerado contrabando a saída de mercadorias da Zona Franca sem autorização legal expedida pelas autoridades competentes. Quando o sujeito importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro. Mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Por exemplo, Anvisa, cigarros estrangeiros trazidos para o Brasil, né? É o maior exemplo dessa figura. Quando ele reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Existem mercadorias que são produzidas no Brasil, mas que só podem ser vendidas no mercado exterior, ou seja, só se destinam à exportação. Se o agente traz para o Brasil uma mercadoria nacional que estava no exterior porque se destina à exportação, ele pratica esse tipo penal. Quando ele também vende, expõe à venda, mantém em depósito de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial e industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Nesse caso, a pessoa que pratica essa atividade comercial ou industrial responde pelo crime. A mercadoria não precisa ser de procedência estrangeira, nem que seja objeto de importação ou exportação. Desse modo, se a mercadoria proibida for nacional e não se destinar à exportação, a competência da Justiça Estadual. Ao contrário, será da competência da Justiça Federal. Quando nós falamos desses crimes, é importante verificarmos que aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, vamos fazer uma síntese. O descaminho é iludir, no todo ou em parte, pagamento de direito ou imposto devido pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, no descaminho, eu vou iludir o imposto. No contrabando, eu importo ou exporto mercadoria proibida. No descaminho, quando o produto entra ou sai e é permitido,
e eu elido ou eu deixo de pagar o imposto devido, eu respondo por descaminho. Esse crime de descaminho é a fraude, que é utilizada para eludir total ou parcialmente o pagamento de impostos. No contrabando, eu importo ou exporto mercadoria proibida. Então, o contrabando é a exportação ou importação de mercadoria proibida. No descaminho, se aplica o princípio da insignificância. Alguns autores admitindo o valor de R$20.000 e outros de R$10.000, como a tese que eu falei para vocês do STJ. No contrabando não há que se falar em princípio da insignificância. No descaminho, nós temos a suspensão condicional do processo. E no contrabando, nós não temos a questão da suspensão condicional do processo. Né? O que nós entendemos, o descaminho e o contrabando, quando eles foram deslocados, houve uma falha do legislador. Isso porque a Lei 13.008 de 2014 deveria ter alterado o artigo 318, que tem a seguinte redação: facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com a infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. E aonde está a falha? A lei deveria ter atualizado a redação para separar o descaminho do contrabando. Apesar disso, Márcio Cavalcante entende que a pessoa que facilita com a infração de dever funcional a prática de contrabando continua respondendo pelo crime do 318. Isso porque o tipo penal do artigo 318 fala em contrabando, sendo que a menção do artigo 334 meramente explicativa. O crime de contrabando continua existindo, no entanto, na forma do 334-A do Código Penal. Não houve abolício crimes, mas sim uma continuidade normativa típica. Mas o que é mais importante para o meu aluno, para você que estuda o direito penal e muitas vezes essa questão pode cair, são as questões a respeito da diferenciação de um instituto ou de outro, e principalmente a questão do princípio da insignificância. E eu faço questão de ressaltar, né, essas diferenças para vocês, para que elas fiquem bem fixadas e vocês possam, evidentemente, guardá-las. Descaminho. O produto, ele é um produto que é livre, é a entrada no mercado nacional. Mas o sujeito, ele ilude o pagamento do direito do imposto devido. Por exemplo, nós vamos para o exterior, enchemos a nossa mala de um monte de artigos importados e a hora que vamos passar pela alfândega, o que a gente faz? A gente declara que não tem nenhum produto que pague imposto e passa pela alfândega. Se a alfândega determina a parada e revista sua mala e vê que existem produtos que você comprou no exterior, é necessário, para você ter o produto, que você pague o imposto. E você pagando o imposto, evidentemente, você tem o seu produto liberado. O crime de descaminho, você vai, de alguma forma, trazer uma mercadoria lícita, mas não vai pagar o imposto. O contrabando é trazer uma mercadoria proibida. É proibida a entrada no território nacional. Como, por exemplo, da arma de fogo, do tráfico, que configuram infrações autônomas. Quando eu falo em descaminho, é a entrada ou a saída de produtos permitidos, mas eu não pago o imposto. Eu uso de uma fraude para iludir total ou parcialmente o pagamento de impostos.
No contrabando, a situação é diversa. Corresponde à conduta de importar ou exportar uma mercadoria proibida. Essa proibição pode ser absoluta ou relativa. No descaminho, nós temos a aplicação do princípio da insignificância, que o valor do tributo, se não for superior a 20 mil reais, aplica-se o princípio da insignificância. Ressaltando que o STJ, na revista de jurisprudência em teses, no número 81, ele fala em 10 mil reais. Quando eu falo no contrabando, não há que se falar do princípio da insignificância. E por fim, o descaminho admite a suspensão condicional do processo e o contrabando não admite a suspensão condicional do processo, né? Então, são delitos diferentes entre si, que as pessoas confundem contrabando com descaminho. Mas, muitas vezes, o que a gente vê? A gente vê um monte de produtos falsificados sendo vendidos no comércio local. Os comerciantes, muitas vezes, pagam o seu alvará, eles pagam as despesas para a prefeitura, não existe nenhuma fiscalização por parte da prefeitura e, de repente, chega a polícia e prende todo mundo. Isso aí, dentro do direito alemão, né, configura-se flagrante violação ao princípio da adequação social. Ora, se o Estado permite, né, que ele coloque lá as mercadorias e não fiscaliza, por que ele tem que punir? Né? E outra coisa que eu discuto também, sobre a titularidade da ação penal. Quem é o titular da ação penal é aquele que teve o produto falsificado. É a Nike, a Adidas, a Puma, etc. Né? E não o Estado. Porque o que se protege é o produto, não é o Estado. Né? Agora, já quando eu falo na questão de iludir o pagamento do imposto, que é a questão do descaminho, aí eu concordo que há uma proteção do Estado. Agora, no contrabando, me desculpem, a minha opinião pessoal é que a ação deveria ser de natureza privada. Por quê? Porque é a Nike que está sendo prejudicada, é a Adidas que está sendo prejudicada, é a Puma que está sendo prejudicada, e não o Estado. Né? Agora, se o sujeito vai até o local, sabe que a mercadoria ela é falsificada, ele compra porque ele quer comprar aquela mercadoria. Né? Ele sabe que é falsificada. Né? Não há dolo porque ele sabe, ele não está sendo iludido, ele não está sendo enganado. E aí eu sugeriria que vocês dessem uma lida no princípio da adequação social, né? Onde o Estado permite e muitas vezes cobra o alvará do coitado do camelô, né? Ele deveria não punir esse tipo de conduta. Grande abraço a vocês, obrigado mais uma vez por estarem presentes, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, e eu conto com vocês, sábado e domingo, Betel, o caminho da fé. Grande beijo no coração de vocês e que Deus os abençoe.